Prazer, eu sou o Daldas, eu sou entusiasta em periféricos para jogos competitivos e hoje o review é do Mu 68 Pro, um teclado high-end com custo bastante acessível. Antes de entrar na review do teclado em si, vou falar para vocês quais versões existem e como conseguir elas mais barato. Começando pelas versões, atualmente possui duas versões sem contar a primeira, então seriam três. As duas versões que importam são a Mu 68 Pro e a Ultra. O que a Ultra tem diferente da Pro? A Ultra vai ser um pouco mais rápido, ou seja, vai ter menos latência e vai ter um switch melhorada. De resto, vai ser a mesma coisa. A Ultra possui duas cores que a Pro não tem, que seriam a Blue e a Pink. A Pro, por enquanto, só tem a versão branca e preta e acompanha outro switch, enquanto a Ultra acompanha o Purple Star, a Azul, a branca, né, acompanha o switch azul, que seria o Azuri. Vou ensinar para vocês agora como pagar mais barato no Mu 68 Pro e no Mu 68 Ultra. O que você vai fazer? Você vai entrar nessa aba desse cupom, desse anúncio no caso, você vai clicar em comprar agora. Primeiro passo, depois de clicar em comprar agora, trocar o endereço. Coloca o endereço chinês, eu vou deixar esse site na descrição, mas você pode usar qualquer outro site. E nesse anúncio, especificamente, você vai usar um endereço falso, o endereço da China, que com isso você vai zerar o imposto. Aí depois de comprar esse anúncio, a loja vai fazer o envio fake desse anúncio e você vai clicar em confirmar a entrega. Ao clicar em confirmar a entrega, a loja vai te enviar um cupom com valor igual. Então, se você pagou R$312 aqui, você vai receber um cupom de loja de R$312. Aí, ao receber esse cupom de R$312, o que você vai fazer? Você vai no anúncio do Mu 68 Pro ou do Mu 68 Ultra e vai utilizar esse anúncio lá. Aí lá, no caso, ao clicar em comprar agora, eu teria que colocar o meu endereço, não vou mostrar aqui para não acabar vazando meu endereço. Você vai colocar o seu endereço original do Brasil, vai colocar o cupom da loja que você acabou de receber, vai utilizar cupom da AliExpress, moeda, tudo que você tiver para utilizar nesse anúncio, e com isso, o preço do produto vai cair tanto que o imposto cai junto, ou seja, você vai acabar pagando mais barato, e vai sair da faixa de preço desse teclado, que geralmente esse teclado é mais de $100, e com esse método, esse teclado vai para baixo de $50 no anúncio quando você for comprar. Aí, ao todo, pelo que acontece aí, geralmente de promoção, fica numa margem de preço ali de $550 até 630 ao todo, contando os impostos, o preço do anúncio e o preço do anúncio do cupom. Então, ao todo, esse teclado sai na faixa de preço ali de 550 até 630 ali em promoções do AliExpress. E este é o Mu 68 Pro. A Ix me enviou esse teclado e eu vou estar fazendo a review dele de novo, só que agora eles me enviaram com um switch novo e uma cor diferente. Vamos começar falando sobre o seu visual, que é bem minimalista. Ele é totalmente preto, vai possuir apenas alguns detalhes, como o logo da marca aqui no canto direito, e na parte inferior temos esse desenho aqui, que provavelmente simboliza o teclado ou a própria marca. Ambos os casos, a marcação vai ser de baixo relevo e dá um aspecto muito lindo pro teclado, uma diferenciada bastante legal quando bate a luz aqui, como vocês podem perceber. Suas keycaps, elas vão ser vazadas aqui na parte inferior, então o RGB vai vazar pela parte de baixo. Construção desse teclado. A construção é feita de alumínio, então essa construção é muito boa, é um teclado bem pesado. Vou deixar o peso aí mostrando na tela. Ele também possui alguns mods fábrica, que eu vou estar listando também na tela para vocês, porque eu não vou abrir, já que não é tão importante assim para jogar competitivamente, mas é um bom detalhe para eu estar dizendo. Quanto à durabilidade, mano, eu acho que vai ser mais fácil você quebrar o chão com isso aqui do que a carcaça em si se deteriorar com o tempo. Então, se você deixar esse teclado cair, eu acho que não vai acontecer nada com a parte externa. A interna pode acontecer, provavelmente, mas eu acho que não vai quebrar. Mas o seu piso, dependendo da altura, pode acabar danificando, porque esse teclado aqui tem uma construção muito rígida e ele é bem pesado. Vou estar pressionando aqui para vocês verem. E não acontece nada com o teclado. Suas keycaps são feitas em PBT. São de ótima qualidade, tendo acabamento bom e realmente de cor preta, tá? Não é azulado ou azul escuro, é preto. E tem uma
textura bastante agradável. O engrave da keycap vai ser na parte lateral, ou seja, a luz vai ser vazada pela lateral de baixo da tecla, e é isso. Ela também é double shot, não é muito grossa, como vocês podem perceber, porém não há a presença de rebarbas, o que traz bastante qualidade para essa keycap. Os switches desse teclado são OKT Cyan, que são switches da própria marca, são estáveis para utilizar a configuração desse teclado, que é 0.02 mm, então não há necessidade de troca. Tem uma sensação muito boa para digitar, tá? Me impressionou bastante, mas eu não achei eles muito leves para jogar quanto os outros teclados que eu possuo aqui. O som dele é bem bom, e eu acho que por causa disso eu diria que ele é mais focado para digitação do que para jogar em si. Tem um difusor de RGB, um difusor de luz no caso, que ajuda bastante o RGB. O RGB da Aerox geralmente é um dos melhores e aqui segue a mesma linha. O RGB é bem luminoso e com bastante efeito. Tudo você pode configurar pelo site. E o RGB desse teclado é virado para o sul, como vocês podem perceber. E talvez seja esse o motivo de terem escolhido a keycap vazada para baixo. Fiquem agora com o teste tanto com luz quanto sem luz. Performance. O teclado consegue atingir o seu Rapid Trigger, que é 0.02 mm, e é bem estável com o switch que vem no próprio teclado. Eu utilizei ele majoritariamente para jogar FPS e não tive nenhum problema. Vou mostrar no software quais configurações eu usei e quais eu recomendo utilizar, mas em questão de estatística, em questão de números. A latência desse teclado no modo super resposta é de 0.02 milissegundos, e são números testados, tá? E a dead zone é de 0,02 milímetros. Features. Em features ele não possui muitas features avançadas, como o OKS ou o Rap Snap, que eu gosto muito de usar essas duas, mas possui as outras como o reajuste de tecla, que todo teclado geralmente tem, o DKS e o Snap Tap, que são funções para teclados magnéticos, e o Snap Tap funciona normalmente se você quiser utilizar, mas ele não é muito abrangente nesse quesito features, só possui essas duas de teclados magnéticos, que seria o DKS e o Snap Tap. Vamos falar sobre o seu software. Ele tem tanto o baixável quanto o web. Aqui somente eu vou falar sobre o web. Primeira coisa que você vai fazer ao entrar no web software é ir em Languages no canto superior direito e escolher português. Escolhido português, você vai clicar em permitir conexão do navegador, vai escolher seu teclado e clicar em conectar. Vai clicar no seu teclado e a primeira aba é de Rapid Trigger. Aí aqui na primeira aba, na aba de magnético, você pode escolher qual tecla você vai querer utilizar o Rapid Trigger. Vou mostrar para vocês a configuração que eu utilizei. WSD, Ctrl, coloquei a parte laranja, que é o ponto de atuação, no mínimo, ativei a sensibilidade do Kick Reset, a sensibilidade do Kick Trigger e a do Dead Zone. Coloquei tudo no mínimo. No mínimo e 0. Cliquei em salvar para salvar as configurações que eu fiz para essas teclas. E para calibrar esse teclado é bem simples, você vai em monitoramento aqui no canto superior direito, calibra sua tecla, clica em iniciar, calibra, terminou de calibrar, calibração de switch concluída. Pronto. Calibrado o teclado. Efeitos de luzes, tem bastante, você pode escolher aqui. Recomendo deixar desligado o RGB. Você vai agora na aba ações. Temos várias opções aqui para as teclas, como remapeamento geral, macro, DKS, o MT, o TGL e o KME, que nada mais é do que o Snap Tap. Na aba básico, aqui você pode alterar o polling rate do teclado e ativar o modo super resposta, que eu recomendo bastante, que é ele que faz chegar naquele latência super baixa que a gente falou anteriormente. E também temos os perfis, que aqui você pode setar diferentes perfis para diferentes jogos. Então você faz a configuração para um jogo e faz a configuração para outro jogo e fica alternando esses perfis, para não precisar toda hora ficar alterando. Vou jogar tal jogo. Trocar tecla por tecla. Não. Muda uma vez, salva o perfil, muda outra vez, salva o perfil e fica alternando entre os perfis. E a outra coisa seria a atualização de firmware. Você vem aqui no canto superior direito, nessa partezinha aqui, nessa bolinha, clica aqui e vai em firmware. Se o seu não tiver atualizado, você vai clicar no primeiro link que vai estar aparecendo aqui nessa parte aqui. Você vai lá, vai baixar um CMDzinho, um programinha. Você vai executar o programa e o programa vai mostrar para você a porcentagem que está a atualização de firmware e etc. Você não precisa fazer nada, que ele vai mostrar para você quando estiver concluído, para você poder utilizar o teclado novamente.
A gameplay com ele foi bem tranquila, por assim dizer. Ele respondeu bem aos meus comandos e não tive nenhum bug utilizando ele. Eu não senti nenhuma perda de performance comparado aos outros teclados mais high-end, com números mais baixos que ele que eu venho testando aqui no canal. Só a sensação do Switch, que é um pouco diferente. Eu senti ela mais pesada ao digitar, ao jogar também eu senti um pouco mais pesada, se comparado aos outros teclados convencionais aqui, mas nada que atrapalhasse na minha gameplay. Vou deixar aí alguns testes aí, alguns jogos e algumas plays que eu fiz utilizando esse teclado e vou partir para a conclusão. Como eu disse no decorrer da review, o teclado para mim é mais focado para digitação do que para jogar em si. Mas não que ele seja ruim em jogos, é só uma questão que eu vejo ele melhor para digitar. Então ele seria um teclado muito bom para quem quer tanto uma performance boa quanto uma sensação de digitar melhor que a maioria dos teclados convencionais que temos no mercado. Eu recomendo bastante esse teclado para quem deseja ter um teclado mais premium, que é feito de alumínio, já tem um software em português, tem um switch legal e o preço dele está acessível pelo que ele oferece. Mas claro, se você utilizar o método que eu ensinei no começo do vídeo e ocorrer tudo certinho, porque no futuro talvez esse método não funcione mais. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, peço que você deixe o like, comentário e se inscreva no canal. Se quiser ajudar ainda mais o canal, se torne membro. No último nível de membro, você ganha uma consultoria comigo. Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu tiro a maior parte das dúvidas. E caso você tenha vergonha ou você não use o Discord, a DM do meu Insta tá aberta. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.